Olá pessoal, paz seja com todos. Hoje, na reflexão de hoje, eu gostaria de ler uma pequena passagem aqui que está em Hebreus capítulo 10, o versículo 24 e 25. Diz assim: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Que palavra interessante, né? Eu estava refletindo aqui hoje na nossa igreja, primeiro domingo do mês, né? É Santa Ceia. E eu fico, às vezes, assim, umas coisas minhas. Às vezes eu comento com a Isabel e eu fico assim, ué, mas hoje é do primeiro domingo do mês, a Santa Ceia. Normalmente a igreja nessa data ela fica bem cheia, fica bastante cheia. E alguns outros cultos assim parece que não enche tanto de gente. Aí às vezes eu fico pensando como uma crítica minha, né? Eu falei, caramba, mas por que que o pessoal foca mais, parece que vai mais no dia de domingo, né? No dia de Santa Ceia, principalmente, né? Sendo que a Bíblia nos ensina que a comunhão com os irmãos ela é e era para ser feita em todo tempo, né? Em todo momento. Comunhão está com o meu irmão, mesmo que eu tenha dificuldade com ele, mesmo que ele tenha dificuldade com mim. A igreja, ela é um hospital de almas, né? É assim que eu aprendi. Ela é um lugar assim para a gente ajudar as pessoas, para a gente poder orar com as pessoas, sorrir e chorar com elas, a gente amar, né? Amar as pessoas, amar o nosso próximo como assim como a gente ama nós mesmos. É o jeito que Jesus nos ensinou, né? E muitas das vezes muita gente perde o foco, né? A pessoa pensa que ela vai numa igreja, vai tomar o suco de uva lá, né? E o pãozinho, e isso vai fazer ela entrar em comunhão. Sendo que a comunhão é nós estarmos com os irmãos sempre, em todos os cultos, em todo o tempo, em todo momento, né? Claro que cada um tem sua vida, tem seu trabalho, tem seus afazeres, mas assim, na maioria dos cultos, na maioria assim, dos eventos, do cronograma da igreja, a comunhão eu entendo que é, primeiro assim, a igreja faz uma comunhão entre ela, eu com meu irmão, então vou fazer uma comunhão, e assim a gente faz então uma comunhão com Cristo, tirando assim outros lados, outras vertentes, né, da pessoa já no seu particular, eu tenho que ter minha comunhão primeiramente com Deus também, claro. Não é nesse mérito que eu estou entrando no ponto que eu aprendi, eu entendo que eu tenho que ter comunhão com meu irmão, então eu participo dos cultos, eu vejo ele, eu tô com ele, a gente toca, canta, a gente tá junto, enfrenta as dificuldades, faz tudo junto, e aí assim eu tomo a Santa Ceia para entrar em comunhão com a igreja, com os irmãos e entrar em comunhão com Cristo. O que que você acha disso? Me diz aí, não é, faz sentido esse pensamento meu? Porque o que que a gente vê hoje em dia, né? Muita gente às vezes quer ir na igreja, que nem eu falei, mais nesse culto de Santa Ceia, que ela trata como se fosse algo mais simbólico, algo mais ali, que nem antigamente diziam, né? Que as pessoas tinham a Bíblia aberta, nós só estamos no Salmo 91, como se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 aqui dentro na minha mesa, na minha estante, fosse adiantar alguma coisa, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não faço a leitura da palavra. Isso aí é simbolismo, né? Isso daí é, como é que fala? É clichê, isso daí não quer dizer nada, né? Não tem ação verdadeira, prática nenhuma desse tipo de coisa. Então eu queria trazer essa reflexão, né? Se hoje é um dia de comunhão, e aí cada igreja tem o seu dia, né? Os seus domingos. Tem igreja que é o segundo domingo, tem igreja que é o terceiro domingo. Eu imagino que tem igreja que deve fazer de sábado também. Quando eu era de outra igreja era o terceiro domingo. Agora nessa que eu estou é o primeiro domingo do mês. Então aí é onde vai bastante gente, né? Mas eu queria trazer essa reflexão pra gente sobre a comunhão, né? Será que a gente entra em comunhão de forma correta, de forma certa? Será que a gente sabe mesmo o significado de comunhão? Porque se a igreja é um hospital de almas, que eu tenho que dar o ombro amigo, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, será que a gente está fazendo isso? Porque se eu não vejo meu irmão na maioria dos cultos, vou ver ele só no domingo, mas então isso não é comunhão. E aqui eu não estou entrando no mérito de impeditivo de que você não vai ou não pode tomar ceia. E isso Paulo fala para cada um se analisar a si mesmo, e isso é com o pastor da igreja. Mas eu entendo que a comunhão é eu estar sempre participativo com meus irmãos, nos momentos propícios, nos momentos principais, nos momentos adequados à igreja, às obras, do evangelismo, à obra missionária. Então, assim, é interessante. Aí eu estava lendo essa passagem, isso é interessante, porque ali Paulo vai falar também sobre esse lado, né? Essa parte de às vezes a gente chamar a atenção do irmão. E tem gente que às vezes some ou não aparece na igreja porque, falaram A e B comigo. A pessoa se dói, né, por dentro de alguma coisa, né? Sendo que a gente tem que corrigir uns aos outros.
A gente tem Salomão, ele vai nos ensinar, eu não lembro agora o provérbio de cor, mas que os irmãos são como ferro, né? Um afia o outro, um vai afiando o outro. Então, assim, a correção ela é proveitosa. Em tudo, irmãos, quando a gente busca a Deus, o Espírito Santo, tudo a gente consegue tirar uma lição, algo proveitoso. Por isso que eu quis trazer essa pequena reflexão sobre comunhão. Será que eu e você, a gente sabe, entende mesmo o que é comunhão? Será que a gente está em comunhão? E aí, melhor dizendo, vamos então, a partir de hoje, a partir assim desse ano, a gente entrar, buscar estar mais em comunhão com a igreja e com nossos irmãos, porque eu acredito, o salmista Davi diz assim que no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então que a gente possa fazer a aplicação desse versículo verdadeiramente, para que a gente possa viver aquilo que a gente prega. Amém? Deus abençoe sua vida.